Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar mais uma aula falando sobre reforma protestante. Na semana passada, nós vimos a primeira fase da reforma protestante, com as causas, as motivações que ocorreu a reforma protestante, o surgimento de um reformador, considerado o pai da reforma protestante, foi um dos primeiros, Martinho Lutero, falamos sobre ele. Como que as suas ideias se desenvolveram, o que ele criticava. Bom, hoje nós vamos falar sobre a segunda fase da reforma, com o surgimento de outras ideias que vai ser inspirada pelas ideias de Lutero, como é o caso das ideias de João Calvino, que foi inspirado por essas ideias de Lutero, pelo luteranismo, Então vamos entender quem foi João Calvino e quais eram as suas ideias a princípio. Bom, enquanto o luteranismo ele crescia na Alemanha, na França a reforma protestante não se desenvolveu muito. E é nesse contexto que João Calvino entra na história. João Calvino era um francês que estudou teologia e direito. Então, ele teve acesso às obras de Lutero e teve acesso também às obras de Santo Agostinho e o livre estudo da Bíblia. Ele tinha liberdade, em estudar a Bíblia, já que ele era um teólogo. Após ter as suas ideias consideradas como uma heresia, ou seja, não era aceito, era visto como algo pecaminoso pela igreja da época, Calvino viajou e foi para a Suíça. Saiu da França, onde suas ideias não eram aceitas, e foi para a Suíça, onde iniciou um movimento que receberia o nome de calvinismo. Calvino acreditava e defendia que a fé era uma dádiva divina, a qual apenas os eleitos, ou seja, aqueles que tinham prosperidade financeira, poderiam usufruir. Esses eram escolhidos porque manifestavam multiplicarem os bens materiais recebidos por meio do acúmulo de capitais e severidade. Ou seja, Calvino, ele acreditava na predestinação. Ele acreditava que quando uma pessoa nascia, pelo fato dela ter prosperidade financeira, isso indicava que essa pessoa ela estava salvo, E não muitas das vezes, diferente das ideias de Lutero, que acreditava que a salvação era adquirida por meio da fé, Suas ideias possuíam um tom capitalista, ou seja, as ideias de Calvino, ela agradava diretamente a uma classe social em ascensão, que era a burguesia, Era uma classe social que estava crescendo economicamente, financeiramente. O que facilitou isso, a propagação das ideias de Calvino, principalmente por outros países da Europa, Porque a burguesia, ela se sentia abençoada com as ideias de Calvino, porque Calvino, como dizia, que quem tinha prosperidade financeira ia para o céu, então os burgueses, que eram prósperos, estariam aí salvos, Nós temos outra fase da reforma protestante, que foi o surgimento da igreja anglicana. Só que, diferentemente do luteranismo e do calvinismo, a igreja anglicana ela surgiu por meio de interesses políticos do rei Henrique VIII. Vamos entender um pouquinho. Nessa época, a Inglaterra, durante a Reforma Protestante, foi um dos países que permaneceu ao lado da Igreja Católica, Na luta contra os reformadores, contra o luteranismo e o calvinismo.
O anglicanismo, ele só começou porque o rei da Inglaterra, Henrique VIII, viu na religião um modo de acabar com a influência da igreja. Naquela época, quando nós estudamos sobre absolutismo, nós vimos, né, fortalecimento do Estado, nós vimos que o poder do rei, ele era absoluto. Mas tinha alguém que limitava o poder do rei, que era a igreja. Porque a igreja, ela falava o seguinte, bastava ela dizer assim: se Deus não está aprovando esse rei, então esse rei não pode ser mais rei. Isso era fundamentado na teoria do direito divino, dos reis. Então o cara só governava se ele tivesse a aprovação de Deus. Por meio de quem? Do clero. Então, o rei, muito insatisfeito com essa situação, dessa limitação pelo poder que o clero exercia, né, começou a aderir às ideias da reforma protestante, às ideias do luteranismo e do calvinismo, mas não com o intuito de uma reforma religiosa, mas com o intuito de limitar o poder da igreja. Tanto que quando ele faz a separação entre a igreja e o Estado, ele não muda os dogmas, as práticas da igreja. Ele não muda as tradições da igreja. Ele continua com as mesmas tradições da Igreja Católica, mas ele passa a mandar no lugar do Papa, né? Então vamos lá. Bom, ou seja, criou por causa das questões que envolviam os interesses da monarquia, né? Como eu falei. Desde 1527, que o rei e o papa possuíam uma relação pouco harmoniosa. E no ano de 1534, inconformado com o papa e a igreja, Henrique VIII obrigou o parlamento britânico a votar em várias leis que deixavam a igreja sob o controle do Estado. O que ele fez? Ele pegou um monte de nobres, falou: vamos nos separar da igreja, né? Já que a igreja está querendo mandar em muita coisa. Então eles votaram para que o Estado se separasse da religião, se separasse da igreja, e o rei assumisse o lugar do Papa na igreja da Inglaterra. Os nobres, juntamente com o rei, tomaram os bens da igreja, o que ficou para o Estado, né? Dividindo assim entre eles. Neste mesmo ano, foi assinado o Ato de Supremacia, que foi a criação da Igreja Anglicana. Nessa igreja, o rei tinha todo o poder de nomear os cargos, era considerado o Papa, né, da Igreja Anglicana, o próprio rei. Durante o governo de Elizabeth I, que mais traços do protestantismo foram adicionados ao anglicanismo, mas na época do rei Henrique VIII não. No fato, que mais aborrecia o rei Henrique VIII, era a limitação do poder do rei. Quando Henrique VIII quis se divorciar de sua esposa, né, e não houve a permissão da igreja, foi a gota d'água para ele, porque ele queria se divorciar, né, da sua então esposa, né, e casar com uma outra mulher, que era Ana Bolena. Só que a igreja não permitiu o seu divórcio. Então, para ele, foi a gota d'água, e aí começou a se juntar com outras pessoas que também tinham raiva do poder, do grande poder que a igreja tinha, e quiseram aí limitar o seu poder, ok? Um beijo, fiquem com Deus.